Olá, colaboradores! Novembro é o mês institucional de prevenção e tratamento do tromboembolismo venoso. No dia 13 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Trombose, mas devemos estar em alerta para essa afecção todos os dias. A trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, que podem obstruir parcialmente ou, na totalidade, os vasos. A incidência no Brasil é em torno de 1 a 2 casos de trombose a cada 1.000 habitantes ao ano, ou seja, até 400 mil casos por ano. Outros estudos internacionais relatam ocorrências maiores, que chegam a 3 casos por 1.000 habitantes por ano. O tromboembolismo venoso é a causa de morte prevenível mais comum em pacientes hospitalizados. O tromboembolismo venoso pode se manifestar de duas formas. Temos a trombose venosa profunda, ou TVP, quando o coágulo atinge uma veia profunda, geralmente em membros inferiores. Ali, compromete a circulação sanguínea, bloqueando total ou parcialmente o fluxo. Os sintomas mais comuns são dor e edema da panturrilha. Temos também a embolia pulmonar, ou TEP, quando o trombo se desprende das paredes do vaso, onde se formou, e percorre a circulação sanguínea, atingindo o pulmão. Neste caso, o paciente apresenta sinais de disfunção pulmonar. Vou apresentá-los com esse vídeo as orientações e lembretes sobre o nosso protocolo institucional direcionado à prevenção do tromboembolismo venoso. A população-alvo do protocolo são pacientes clínicos com idade maior ou igual a 16 anos, que estejam em setor de retaguarda ou urgência com indicação de permanência em unidade de pronto atendimento. A responsabilidade da realização da classificação do risco de tromboembolismo é dos médicos e enfermeiros. Ter o conhecimento das informações prévias à internação, como história pregressa, condições clínicas e grau de mobilidade do paciente, é fundamental. Essa ferramenta estará disponível nos computadores da unidade, devendo ser preenchida pelo médico ou enfermeiro após a admissão do paciente em setor de urgência ou retaguarda. Para a dispensação do medicamento na unidade, será necessária a ferramenta preenchida. A escala de estratificação de risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos é a PADUA. Conforme a pontuação, o paciente é classificado como de baixo risco trombótico se PADUA menor ou igual a 3 pontos e de alto risco se pontuação maior ou igual a 4 pontos. Essa avaliação gera uma estratificação de risco com consequente recomendação para a tromboprofilaxia. No caso de haver indicação para a tromboprofilaxia, a mesma deve ser prescrita. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem na prática assistencial diária contribuirão na suspensão, na observação das prescrições médicas, na administração da medicação em esquema de rodízio, identificando diariamente em ferramenta de decisão. A enfermagem também atua na prática diária da mobilização mecânica precoce dos pacientes com risco de desenvolvimento de TEV. É importante salientar que a prescrição de drogas para tromboprofilaxia acarreta o aumento do risco de sangramento. Portanto, o risco hemorrágico deve ser avaliado diariamente, através das contraindicações absolutas e relativas ou através do score de risco IMPROVE, que são sangramento ativo atual, plaquetopenia grave menor ou igual a 50.000 mililitros cúbicos ou outras coagulopatias graves, pós-operatório recente de cirurgia cardíaca, craniana ou medular, uso concomitante de varfarina e novos anticoagulantes orais, punção de líquor ou anestesia medular. Os tipos de tromboprofilaxia são a mecânica e a medicamentosa. Nas situações de risco hemorrágico, devem ser priorizadas as medidas não farmacológicas. O método mecânico disponível em nossa unidade é o estímulo à deambulação precoce, em pacientes com condições clínicas para tal. A profilaxia medicamentosa é representada pela indicação do uso de drogas anticoagulantes. As disponíveis no pronto atendimento são heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou enoxaparina. Lembramos que a enoxaparina será vinculada à abertura da ferramenta de decisão clínica.
Para pacientes clínicos pelo score de Padua, quando o paciente tiver baixo risco trombótico, não é necessário o uso de tromboprofilaxia medicamentosa. Já nos pacientes com alto risco trombótico, a medicação deve ser prescrita. Lembramos que a estimulação à deambulação precoce deve existir em ambos os perfis de pacientes. A duração da tromboprofilaxia deve permanecer enquanto o paciente estiver internado, ou até o retorno completo da mobilidade, a situação que ocorrer primeiro. Muito importante lembrar que uma cópia da ferramenta deve ser encaminhada com o paciente em sua transferência. Outras recomendações para a prevenção de sangramento em uso da anticoagulação são: controle pressórico adequado, uso de protetor gástrico com omeprazol, suspender anticoagulante pré-procedimento cirúrgico, no mínimo em 24 horas, ajustar dose conforme peso e função renal, uso de antídoto com sulfato de protamina para reverter o efeito da heparina quando necessário. É muito importante avaliar diariamente o risco de TEV, mudando a profilaxia para anticoagulação plena, caso necessário. Os exames de controle são hemograma, coagulograma e creatinina. Durante o exame físico, é importante buscar a ocorrência de sangramento ativo e hematomas. Além disso, é importante avaliar diariamente a presença de novas contraindicações à terapia. Vale ressaltar algumas considerações importantes sobre a administração da enoxaparina. O fabricante recomenda a aplicação na região antero e posterolateral abdominal, a pelo menos 5 centímetros distante da cicatriz umbilical. O medicamento é embalado em seringa pronta para uso e possui uma bolha de ar que não deve ser retirada antes da administração. É contraindicada a fricção do local após a aplicação, visto que isso pode causar hematoma. Os medicamentos injetados na região abdominal são absorvidos mais rapidamente em relação às demais regiões do corpo. O protocolo de prevenção de TEV será gerenciado pela coordenação da unidade, através de amostragem. Os indicadores serão: porcentagem de pacientes adequadamente avaliados quanto ao risco de TEV nas unidades de pronto atendimento, porcentagem de pacientes que seguiram adequadamente a recomendação de uso da tromboprofilaxia farmacológica durante a internação, mortalidade por tromboembolismo. Em caso de suspeita clínica de tromboembolismo venoso, é iniciada a dose terapêutica do anticoagulante e os cuidados necessários, com solicitação de transferência imediata. Além disso, por se tratar de um evento adverso, a suspeita deve ser notificada também ao Serviço Sentinela no formulário em intranet. Cuidados com metas em segurança é cuidado com qualidade. Colabore você também com essa campanha. Agradecemos por sua atenção.